Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Estabelecer limites entre as instâncias para julgamentos de crimes comuns e crimes eleitorais é uma das propostas do pacote anticrime do governo federal que está em análise na Câmara. Alguns líderes partidários defendem um regime de urgência para o projeto que foi enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a fim de resguardar a competência da Justiça Comum sobre os crimes conexos. E nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com a relatora da proposta na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Bia Kicis. Muito obrigada, Regina. Bom, eu queria primeiro que a senhora explicasse para a gente esse projeto que a senhora vai relatar, já que o Supremo tinha dado uma decisão de que a Justiça Eleitoral poderia avaliar esses crimes, que têm a ver também com os crimes eleitorais. Isso. Na verdade, o que o Supremo entendeu é que quando houver crime comum conexo a crime eleitoral, a Justiça Eleitoral é competente para julgar todos esses crimes, ou seja, os comuns e os eleitorais. Acontece que isso causou assim, indignação por parte até tanto da população quanto dos operadores do direito, Regina, porque os próprios magistrados têm comentado que a Justiça Eleitoral ela é uma justiça que ela foi montada para trabalhar crimes eleitorais. É uma justiça bastante célere, tanto que os prazos são contados em horas. E para isso ela funciona bem, para julgar as questões eleitorais. Mas é uma justiça que não tem estrutura para julgar crimes comuns, como, por exemplo, esses crimes da Lava Jato. A população ficou assombrada, porque falou, mas espera aí, agora os crimes da Lava Jato vão passar para a justiça comum? Isso não seria um ataque à Lava Jato? Então, a gente entende que o melhor é que esses crimes sejam julgados pela justiça comum, que tem tanto estrutura quanto conhecimento específico para lidar com isso. Agora, os crimes de Caixa 2 estão diretamente ligados com os crimes eleitorais, não é isso? Inclusive, a maioria dos que foram punidos foram justamente porque eles utilizaram recursos de Caixa 2 para as campanhas eleitorais. É exatamente isso. Então, a partir de agora, dessa decisão do Supremo, toda pessoa que estiver envolvida com qualquer tipo de corrupção, ela vai se declarar, né, assim, como tendo cometido crime de Caixa 2. Ela vai dizer, não, foi Caixa 2, porque aí com isso ela transfere tudo para a Justiça Eleitoral. Isso é o que a gente não quer que aconteça. E esse pacote do anticrime do ministro Sérgio Moro, que trata de uma série de assuntos, um desses projetos de lei especificamente, que é o PLP 38/19, que está sob a minha relatoria, ele trata exatamente dessa questão da jurisdição, da competência. Então, lá está dito que quando houver crime comum conexo a crime eleitoral, a competência fica na justiça comum. Para isso, é preciso alterar o Código Eleitoral, que é uma lei complementar, e o Código de Processo Penal também. Então, é uma lei bastante simples, é uma lei curta, tá? Com poucos artigos, só mesmo estabelecendo que a competência fica para a justiça comum. Agora, deputada, vários deputados apresentaram também projetos que foram apensados, ou seja, vão tramitar em conjunto. A senhora acredita que vai ter alguma mudança também nessa proposta do governo ou algum item que mereceria ser acrescido desse projeto? Olha, eu achei até interessante, porque quando eu terminei de ver a decisão do Supremo, eu pensei assim, nossa, eu vou entrar com um projeto de lei imediatamente para trazer essa competência de volta para a justiça comum, porque esses processos têm sido julgados na justiça comum, a partir da decisão do Supremo que eles iriam para a justiça eleitoral. Quando eu fui preparar o projeto, que eu vi que já tinha um projeto exatamente sobre isso, o que eu queria falar, feito pelo ministro, apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Só que nesse ínterim também outros parlamentares entraram com projetos. Então, não tem o menor problema.
eles vão correr apensados, né? Eu vou relatar todos eles. Isso é uma coisa bastante tranquila, eu não acredito que haja problema, não. É uma questão mais agora da gente observar a conveniência, né, do processamento disso dentro da CCJ e trazer isso para os parlamentares votarem, porque aqui na Câmara a gente está se debruçando muito sobre a questão da Previdência. Pois é, até isso que eu queria perguntar para a senhora. Qual a chance dele ser aprovado antes que realmente os casos comecem a ir para a Justiça Eleitoral? Pois é, então assim, eu conversei com o ministro Moro, estive com ele já 2 vezes para tratar desse assunto. Ele, inclusive, está bastante tranquilo, porque como a lei processual, ela se aplica imediatamente, no momento que for aprovada essa lei, for votada e aprovada, ela passa a valer para todos os processos ainda em curso. Então, por mais que estejam pensando, vamos tirar para a Justiça, pedir para os processos irem para a Justiça Eleitoral, no momento que essa lei for publicada, eles vão tramitar na Justiça Comum, não tem prejuízo nenhum, tá? Mas no Senado, eles também fizeram um pacote que é igual ao pacote do ministro Sérgio Moro e está tramitando lá. Já passou pela CCJ, está na comissão especial, o senador Marcos Duval é o relator. Então, de qualquer forma, essa matéria já está caminhando no Senado, caminhando bem. Mas nós não podemos deixá-la travada aqui na Câmara, até porque a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que a gente passa para os cidadãos, para os eleitores que estão de olho. Aguardando uma definição nessa área de segurança pública. Se há uma coisa que a população deixou muito clara, já nos últimos anos, nas manifestações, nas ruas e nas urnas, foi que não está disposta mais a tolerar impunidade, não é verdade? Então, isso ficou muito claro. Então, nós temos que dar essa resposta à sociedade. Então, nós vamos começar, eu quero começar a trabalhar com esse projeto, sem perturbar ali o julgamento, ali a votação, né, da Previdência, que tem que ser célere também. A gente espera que no máximo em 70 dias isso esteja resolvido na comissão especial. Eu ainda acho que pode ser menos tempo, mas a gente já vai tramitando aqui dentro da CCJ e assim que for possível, a gente já coloca em votação. Agora, deputado, uma dúvida também, que essa proposta ela veio separada do grupo de projetos anticrime, né? Então, separaram os projetos ligados ao Caixa 2, né? No caso eleitoral. Isso daí não prejudica também a tramitação? Ou seja, as pessoas estavam acreditando que um projeto não é seria isso. Sabe votado, o que acontece? Né? É que esse projeto, ele é uma lei, é um projeto que altera uma lei complementar, que é o Código Eleitoral. Então, não poderia estar junto do outro projeto, que é a lei ordinária. Então, a gente tem que observar isso. Então, por ser uma lei complementar, tem que ser separado o projeto, tá? Com relação ao Caixa 2, ele também foi separado do pacote anticrime, né? Ele foi separado para não atrapalhar o trâmite mais célere. Por quê? São 3 focos principais que o juiz Sérgio Moro tá dando, e eu acho que ele está certo, que é o que mais incomoda realmente o brasileiro, que são os crimes de corrupção, né, de colarinho, chamado de colarinho branco, os crimes hediondos, né, que são aqueles que são cometidos com violência, homicídio, latrocínio, todos esses crimes violentos que assombram tanto a sociedade. E os crimes que envolvem organizações criminosas. Então, a gente tem que focar nesses, mas sem esquecer do resto. Então, o resto vai ser tratado depois. Mas como a gente precisa dar uma resposta mais rápida à sociedade para esses crimes que chega de impunidade nesse país, né, eu achei que essa separação foi muito boa. Você acha que ainda nesse semestre a gente tem alguma votação desses projetos? Sim, nós vamos trabalhar para isso, com certeza. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as propostas do pacote anticrime com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Você pode assistir esta e outras edições também na nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.